Paz do Senhor a todos, bom dia. Estou um pouco rouca de ter ficado gritando lá fora, né? A gente se empolga, esquece que tem uma palestra para fazer. Mas vamos lá. Bom, eu sou a Elaine, para quem não me conhece, e o tema da minha palestra é qual é a missão de um corista apostólico? Então, eu começo fazendo essa pergunta para vocês pensarem por vocês mesmos. Qual é a missão de um corista apostólico? Por que você escolheu ser um corista? E quando eu falo corista aqui, envolve os músicos também, mas para não ficar falando corista e músico toda hora, na hora que eu falar corista, vocês já envolvam os músicos, regentes, enfim. Quando a gente entra num coral, qualquer coral por aí, um coral de conservatório, um coral de escola, um coral... o objetivo desse coral é fazer arte, né? Apresentar uma música, fazer uma bela apresentação, tocar o coração das pessoas com a música. Mas aqui na igreja, um coral que é o coral apostólico, ele tem um objetivo, uma missão muito maior do que apenas fazer uma bela apresentação, né? E aí, essa missão, ela é dividida em duas partes. E aí nós vamos falar sobre essas duas partes da nossa missão como corista apostólico. A primeira parte da nossa missão, o que é? A gente, como somos um coral de igreja, nós cantamos para louvar, para glorificar, para engrandecer. Então, a primeira parte seria uma parte mais ligada ao plano espiritual. A gente canta para os céus. Então, todo o trabalho que a gente faz aqui precisa ter uma ligação com os céus e esse trabalho precisa chegar lá, né? Não adianta a gente cantar e o nosso canto não passar do teto, não chegar lá em cima. Então, essa é a primeira parte, que é a gente cantar para Deus, cantar para Santa Avó, cantar para o irmão Aldo, que é os hinos que a gente glorifica, que a gente agradece, que a gente clama. E o que a gente precisa para conseguir cumprir essa parte da nossa missão? A gente precisa estar consagrado, a gente precisa estar em comunhão na reunião, né? E quando a gente chegar aqui, estar em comunhão, estar concentrado na reunião e também precisa estar santificado na nossa vida, né? Como apostólico, não só aqui dentro da igreja. Só que essa é uma parte muito individual de cada um, né? Não tem como eu chegar aqui e falar, nossa, você não está cantando para Deus. Isso é uma parte que só Deus sabe se o cântico que você está fazendo aqui está chegando lá nos céus ou não. Não tem como outra pessoa julgar isso. É uma parte muito individual de cada um. Cada um sabe de si e a gente tem as reuniões onde a gente aprende a ter essa comunhão, a ter essa vida santificada. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a segunda parte da nossa missão. A segunda parte da nossa missão seria a gente ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, a gente é um instrumento que vai levar a palavra de Deus para as pessoas que precisam dessa palavra, que vai levar uma mensagem. Então, a segunda parte da nossa missão seria a gente cantar para as pessoas. E, às vezes, a gente costuma pensar de uma forma meio egoísta, assim, eu cantando com o coração tá bom, Deus ouvindo o meu canto tá suficiente. Mas não é suficiente, porque daí a gente vai estar cumprindo só metade da nossa missão. A gente precisa cantar para as pessoas também, senão não faria sentido a gente fazer uma apresentação. Senão a gente poderia cantar numa salinha lá, cantar dentro do quarto e cantar só para Deus. Se a gente chega aqui na igreja e faz uma apresentação, é porque nós estamos cantando para as pessoas também. Então, nós somos um instrumento que vai levar essa mensagem de Deus para as pessoas que estão precisando dessa mensagem, né? E nós temos um versículo na Bíblia que fala exatamente sobre isso. O apóstolo Paulo falou, então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. O que ele está querendo dizer aí? Se a gente canta com o Espírito, se a gente ora com o Espírito, a gente ora da nossa forma, a gente canta da nossa forma, ali do jeito que a gente se entende com Deus, né? Cada um tem uma forma particular de orar, de falar com Deus, né? Mas aí, a gente precisa também cantar e orar, né? No caso ele fala orar, seria um pastor que vai orar por todo mundo. A gente precisa orar de forma que isso possa edificar as outras pessoas também. A gente precisa cantar de forma que isso possa edificar as outras pessoas. Então,
ele está querendo dizer que ele não iria ser tão egoísta de agir a ponto de proferir o que não pode edificar ninguém além dele mesmo. Então, quando a gente está cantando aqui, a gente precisa sempre vir com um pensamento de que a gente está fazendo pelos outros. A gente não vem aqui cantar para nós mesmos, a gente não vem fazer uma apresentação para nós. A gente vem fazer uma apresentação para edificar as pessoas que também estão nos ouvindo. E o que a gente precisa nessa parte para conseguir cumprir bem essa segunda parte da nossa missão? Aí entra uma parte mais material, uma parte mais técnica mesmo. A gente precisa fazer uma boa apresentação, a gente precisa ter um texto inteligível, as pessoas precisam entender o que a gente está cantando. Se a gente vem aqui e faz uma apresentação que fica todo embolado e ninguém entende a letra do que a gente está cantando, essa segunda parte da nossa missão já foi por água abaixo. Por mais que o nosso cântico chegue lá nos céus, a gente vai estar cumprindo só metade da nossa missão. Então, as pessoas precisam entender o que a gente está cantando. E aí entra uma parte muito importante que seria a gente começar a criar uma cultura na igreja de a orquestra entender os momentos que pode tocar mais forte, os momentos que precisa recuar um pouquinho, para a gente poder ter esse trabalho em conjunto de não cobrir o coral, não deixar o texto tudo embolado, para as pessoas poderem entender o que a gente está cantando. Então, entra toda essa parte técnica de a gente ter uma música bem interpretada. A Aline vai falar para vocês mais tarde sobre a interpretação, como que a gente pode interpretar os hinos que a gente canta. E existem duas formas de interpretação, né? Primeiro, a gente interpreta para a gente pega um hino, entende qual é a mensagem que esse hino está passando, e após isso a gente vai transmitir essa mensagem para as pessoas. E às vezes a gente acaba cantando muito no automático, a gente chega aqui, pega o hino e canta porque sabe decor, já ouviu lá na fita, e a gente nem para pensar qual que é a mensagem que esse hino está passando. O que esse hino quer dizer? Qual pessoa que esse hino pode tocar? Esse hino está sendo cantado para os céus? Está sendo cantado para Santa Avó, para o Romualdo? Então, a Aline vai entrar um pouco nessa parte e conversar um pouco mais sobre isso com a gente mais tarde. E aí, eu queria passar por uma parte aqui? Pode passar aí também. Tem um outro versículo da Bíblia que fala: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Meio confuso de entender assim, lendo pela primeira vez, mas vamos explicar. Aqui o apóstolo está dizendo que a gente deve se imaginar como um corpo humano. E qual seria a parte mais importante de um corpo humano? A parte mais importante do corpo humano é a cabeça, né? Que é onde está ligado todos os outros membros do corpo e é da onde a gente recebe todos os comandos, né, para o nosso corpo funcionar. Então, a gente teria que imaginar nós como um corpo humano e a cabeça sendo Jesus, sendo Deus, sendo os céus, né? Então, para a gente funcionar como um corpo, a gente precisa estar ligado aos céus, a gente precisa receber as orientações lá de cima, receber os comandos dos céus, para a gente poder conseguir cumprir a nossa missão. E é lá do céu que a gente recebe os dons também, né? Que Deus dá os dons para cada um. E aí que entra nessa parte de que cada um, na medida que cada parte realiza a sua função. A sua função seria o dom que você recebeu de Deus para cumprir essa missão. E aí, mas por mais que seja super importante a gente estar ligado à cabeça, um corpo humano ele também funciona em conjunto. Cada parte do corpo depende uma da outra para funcionar. Se um órgão para de funcionar, já prejudica todos os outros. Então, essa é uma parte muito importante que a gente tem que refletir, que a gente depende um dos outros para conseguir realizar esse trabalho. Na primeira parte da nossa missão, que é a parte mais espiritual, eu falei que era bem individual de cada um sabe de si, né? Cada um sabe da sua consagração. Nessa segunda parte, já é um trabalho em conjunto, não tem como a gente fazer sozinho. Não tem como a gente vir aqui, um regente subir ali e reger um hino sem ter músicos para tocar, sem ter coristas para cantar. Então, a gente depende do outro para conseguir cumprir uma missão que é nossa. Então, aí entra a parte da união, de a gente pensar, refletir como se a gente fosse um corpo humano mesmo, em que cada célula depende uma da outra para funcionar. E, quando a gente pensa assim,
Por exemplo, imagine se uma perna minha resolvesse crescer mais do que a outra, resolvesse se sobressair mais que a outra. Isso iria tornar essa perna defeituosa e não iria prejudicar só essa perna, iria prejudicar o corpo como um todo. Então, quando a gente vem para o trabalho querendo se sobressair mais que os outros, ou quando a gente vem querendo fazer só por nós mesmos, sem pensar em fazer um trabalho unido, sem pensar em fazer uma coisa unificada, fica uma coisa defeituosa, uma coisa que não vai para frente. E só quando a gente começa a pensar em trabalhar em conjunto, que esse corpo vai começar a crescer e se desenvolver, que é o que diz aqui nesse versículo. Unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar em conjunto, a pensar em fazer pelos outros e não só pela gente, esse corpo começa a crescer, começa a desenvolver, e é aí que surge o amor. O amor, ele só surge do movimento de você pensar em servir o outro. Quando a gente está pensando só na gente mesmo, não existe o amor. Quando a gente começa a pensar em servir o outro, em fazer pelo outro, é aí que surge o amor, que é o que o irmão Aldo sempre nos pediu, né? Então, às vezes a gente costuma pensar... Obrigada. Às vezes a gente costuma pensar que, tipo, o irmão Aldo sempre nos pedia muita união, união, união. O irmão Aldo sempre batia nessa tecla, né? E às vezes a gente pensa que união só vai ser alcançada a união quando todo mundo estiver pensando igual, quando todo mundo tiver as mesmas ideias, quando todo mundo estiver fazendo tudo igual. Mas não é isso a união. A união é a gente saber conviver com as diferenças. A união não é todo mundo pensar igual, todo mundo ter as mesmas ideias. É a gente saber que cada um é diferente, cada um sempre vai ser assim. O ser humano é assim, todos temos ideias diferentes, todos temos pensamentos diferentes, mas se a gente tiver um único objetivo, essas diferenças, essas ideias diferentes, opiniões diferentes, vão ser coisas mínimas, que não vão ter importância, porque a gente tem um objetivo em comum. Por mais que a gente tenha nossas diferenças, a nossa missão é única. Não tem como a gente chegar aqui no coral da Igreja Apostólica com uma outra missão que não seja essa. A nossa missão é cantar para Deus, para os céus, e também levar uma mensagem para as pessoas. Então, a gente tem esse objetivo em comum. E aí, quando a gente começa a focar nesse objetivo em comum, a gente esquece das diferenças. E aí, quando a gente pensa que a gente depende do outro para conseguir cumprir essa parte da nossa missão, aí que as diferenças ficam menores ainda, porque a gente vai precisar da outra pessoa, a gente vai começar a trabalhar mais em conjunto para conseguir cumprir a nossa missão. Então, nós devemos trabalhar os dons que nos foram concedidos com boa vontade, dedicação e zelo para o benefício e aumento do todo. E só assim que o corpo vai crescer e se desenvolver. E quando a gente fala de um coral da Igreja Apostólica, eu acredito que todos que escolheram participar desse trabalho do coral têm o desejo de levar essa mensagem para mais pessoas. Olha o tamanho do mundo, né? Olha o tanto de pessoas que existem no mundo. E olha o tanto de gente que temos na igreja, é muito pouco, né? Muito pequeno ainda. E a gente tem o desejo dentro do coração de levar essa palavra, de levar a Igreja Apostólica aos 4 cantos da terra. Então, só que a gente nunca vai conseguir levar essa palavra aos 4 cantos da terra, se a gente trabalhar de forma defeituosa, se uma parte ficar tentando se sobressair a outra, e a gente não se unificar para esse corpo poder crescer. Então, quando a gente pode... Então, todos nós temos o desejo de levar a igreja aos 4 cantos da terra, mas o que nós estamos fazendo hoje para que isso possa ser uma realidade? O que a gente... Às vezes a gente pensa, eu quero que a igreja seja conhecida aos 4 cantos da terra. Tá, mas aí passa 10 anos, um dia a igreja vai ser conhecida nos 4 cantos da terra. Tá, mas daí passa mais 10 anos, um dia a igreja vai ser conhecida nos 4 cantos da terra. Mas o que a gente está fazendo para isso acontecer? O que a gente está fazendo hoje para isso acontecer? Quais os passos que a gente está dando para poder chegar nessa realidade futura? Se a gente chega na igreja sempre do mesmo jeito e sai sempre do mesmo jeito, e não procura se aprimorar, evoluir, desenvolver, fazer esse corpo crescer, a gente nunca vai chegar nessa realidade da igreja ser conhecida nos 4 cantos da terra. Porque
a gente fica sempre pensando lá no futuro. Um dia isso vai acontecer. Só que para o futuro acontecer, a gente precisa começar a pensar no hoje. O que a gente pode fazer hoje para isso acontecer? E aí eu queria deixar uma reflexão para vocês. O que a gente pode sair daqui desse encontro? O que a gente pode levar já para a gente começar a fazer de forma a se desenvolver mais? A gente precisa vir ao trabalho sempre com o objetivo de dar o seu melhor. Imaginem-se como um corpo humano. Se cada dia que você acorda, as suas células, cada célula sua pensasse, nossa, hoje eu vou dar o meu melhor para esse corpo funcionar da melhor maneira possível. Eu vou alcançar todo o meu potencial, vou trabalhar perfeitamente aqui para esse corpo funcionar da melhor maneira possível. Não seria maravilhoso? Todos os dias a gente teria energia, a gente não ficaria doente, o corpo funcionaria no potencial máximo. Então, por que nós não agimos assim todos os dias? Se a gente escolheu participar desse trabalho, porque foi uma escolha, né? Ninguém veio aqui arrastado, obrigado, né? Pelo menos eu espero que não. Então, a gente escolheu trabalhar para a igreja, a gente escolheu participar de um trabalho. Então, a gente já sai da nossa casa, a gente deixa as outras áreas da nossa vida de lado para vir aqui na igreja. Então, se a gente já está aqui, vamos estar aqui de corpo e alma, vamos estar aqui inteiros, vamos chegar sempre no trabalho da igreja querendo dar o seu melhor, querendo fazer acontecer mesmo. E não só aqui hoje, eu falo assim, em cada congregação de cada um, quando você chegar no ensaio, chega querendo dar o seu melhor. E quando a gente pensa em dar o nosso melhor, não quer dizer você querer ser melhor que os outros. A gente começa a se comparar só com a gente mesmo. A gente esquece se tem alguém que é melhor que a gente ou se tem alguém que é pior que a gente. A gente começa a se comparar no sentido de você ser melhor que você mesmo a cada dia. Cada dia que passar, você tentar ser um pouco melhor. E isso acaba diminuindo mais ainda aquelas diferenças que a gente tem, né? E acaba chegando mais ainda num patamar de união mesmo. Porque a gente vai... porque em todo lugar que a gente vai, sempre vai ter pessoas melhores que a gente, vai ter pessoas que tocam um instrumento melhor, que canta melhor, que rege melhor, ou às vezes você vai ser melhor que outra pessoa, tem pessoa que sabe menos que você, tem pessoa que sabe mais que você. Mas aí quando você começa a pensar em dar o seu melhor, isso fica de lado. Você vai ali para se comparar com você mesmo. A cada dia você tentar ser melhor que você mesmo, que você mesmo de ontem, hoje você tentar ser melhor que isso. Então, a gente começa a pensar também em servir. Se a gente começa a pensar em dar o seu melhor, você vai chegar aqui e vai pensar que você pode ajudar a outra pessoa também. Passar alguma coisa que você sabe. Por exemplo, eu toco violino, mas assim, toco bem mal, meu som não é aquelas coisas, eu erro algumas notas e desafino outras. Mas se eu venho aqui pensando em dar o meu melhor... O que eu vou fazer? Eu vou me concentrar mais para tentar errar menos as notas. Eu vou ouvir o que o regente tem a dizer, o que o regente está pedindo para mim e vou executar o que ele está pedindo. Se tiver alguém que sabe mais do que eu vou estar aberta a ouvir essa pessoa, a aprender com ela também, porque eu vou estar querendo dar o meu melhor e eu vou estar querendo melhorar, vou estar querendo evoluir. Então, eu vou estar aberta a ouvir outras pessoas que sabem mais do que eu e, quem sabe, também ajudar essa pessoa com alguma coisa que eu sei mais do que ela. Então, a gente começa a se enxergar mais como parte de um todo, como uma coisa, como um corpo humano mesmo, que depende dos outros para o trabalho evoluir. Então, eu queria deixar com vocês essa mensagem, de a gente sempre vir ao trabalho do coral, ao trabalho da igreja, com o objetivo de dar o seu melhor, mesmo que seja um dia que você não esteja muito bem, um dia que você está passando por algum problema pessoal, algum problema financeiro, sei lá, enfim... Mas você vai vir e dar o melhor que você pode naquele dia. Mesmo daquele jeito que você está, você tentar dar o melhor que você pode. E aí, quando chegar no final do dia, no final da reunião, a gente sempre fazer um balanço mental com a gente mesmo. Eu dei o meu melhor hoje? Eu poderia ter feito mais do que eu fiz? Será que eu vim aqui e alcancei todo o meu potencial? Ou eu fiquei de corpo mole, eu fiquei conversando, fiquei distraído, ou eu dei o meu melhor? Então, a gente precisa chegar ao final do dia com essa sensação de que a gente fez o melhor que podia e também de que a gente cumpriu a nossa missão de forma completa, que é aquelas duas partes da nossa missão. Eu estava consagrado,
Eu estava em comunhão na hora da reunião? Eu estou com a minha vida santificada para poder ter essa comunhão com Deus, para o meu canto chegar aos céus? Será que eu estou conseguindo cumprir a primeira parte da minha missão? E eu consegui cumprir a segunda parte da minha missão? Eu consegui passar para as pessoas a mensagem do hino? Eu consegui entender a mensagem do hino para mim primeiro, para depois poder passar para as pessoas? Ou eu cantei no automático, cheguei aqui e peguei a partitura, cantei sem pensar no que eu estou cantando, sem refletir na letra do hino que eu estou cantando? Então, a gente começa a pensar mais nessas coisas, e quando a gente começa a fazer isso, só essas coisinhas já faz o trabalho evoluir muito. Se cada dia que a gente chegar na reunião, no ensaio, a gente começar a ter esse pensamento, o trabalho do coral vai evoluir muito, assim, tipo, tem outros pontos que a gente precisa melhorar também, mas esse ponto é 50% do caminho andado. E aí que a gente vai começar a fazer o trabalho crescer, a fazer o trabalho desenvolver. É a partir do momento quando a gente começa a pensar sempre em evoluir um pouquinho a cada dia, que a gente consegue chegar num patamar grande, né? Que a gente vai conseguir alcançar o mundo inteiro. É dando passinhos, não vai ser de uma vez que, de repente, a gente está aqui e, de repente, o mundo inteiro conheceu a igreja. A não ser por um milagre, né? A não ser que Deus queira que seja assim. Mas acredito que Deus nos colocou aqui para a gente fazer esse trabalho também. A gente precisa dar um passo a cada dia para a gente chegar no futuro que a gente quer, no futuro que a gente imagina. Então, pensem sempre, na hora que chegar no final do dia, eu cumpri a minha missão de forma completa, eu consegui cumprir as duas partes da missão e eu consegui dar o meu melhor. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês.